3:1. Vamos ler até o 2 Timóteo. 3:1-9, vamos ler. Sabe, porém, isto. Bem? Todo mundo pegou? Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, sobre avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Chambres, resistiram a Moisés, também desses resistem à verdade. Somos de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, que a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Amém? Tu, porém, no 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me acontecerem em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todo, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Vamos orar, ler esse 12. Ora, Senhor, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses, dois, a partir do 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes mandou a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados a todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Senhor Jesus. Irmãos, esses são textos, também tem em Daniel 7, que ele diz assim, 7:25, ele diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esses são os sinais que Daniel fala da volta do Senhor. E se faz necessário falar sobre isso, porque muitos cristãos vão ser pegos, vão ser surpreendidos, porque a gente já vê vários sinais, a gente já identifica a ação muito forte na política, em tudo que a gente tem visto hoje. A gente lê um texto aqui que falava da lei, que ele muda até a lei, ele já está mudando as leis, né? E cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei hoje, ela já entra na sua casa e já diz como você deve tratar o filho. E aí tem uma interferência direta. A iniquidade, ela chegou a um nível que o Estado, ele quer interferir na sua educação. O Estado, ele está entrando, né? Segundo a nova ordem mundial, eles estão entrando nas casas e estão querendo colocar como nós devemos educar nossos filhos, tirando a palavra de Deus como estrutura. Então, tudo que tem com relação à cultura judaica cristã, que é fundamentada na Bíblia, hoje ele sofre perseguição, que diz que isso é atraso, isso é contrário à nova ordem. E a gente está nessa onda. A gente não está se apercebendo que toda a mídia, toda a novela, a maioria dos filmes, todos eles vêm introduzindo uma forma de comportamento, uma forma de ser, que vai de encontro a tudo que a palavra diz. E nós somos vítimas dessa estrutura, porque nós temos influência genética, nós temos influência cultural e nós temos influência do ambiente. Então, o que é que influencia a gente diretamente? A minha genética, meu temperamento me influencia, que é a grande influência e representa 50%. Mas a cultura e o ambiente, ou naquilo que a gente foi educado e naquilo que foi colocado dentro de nós, ele também estrutura a nossa forma de ser. E o inimigo, ele é especialista, ele já sabe como fazer, ele já sabe como
manipular e fazer com que a gente haja no automático, não é? Na maioria das vezes a gente não raciocina quando faz alguma coisa. Hoje eu já dirijo sem raciocinar, né? A gente, quando está dirigindo, depois que pega uma prática, logo que a gente vai aprender a dirigir, a gente fica imaginando como é que eu vou passar a primeira, a segunda, e vai dar tempo, tirar o pé da embreagem, e a gente fica, como é que eu vou sincronizar isso? E olhar o retrovisor esquerdo, o do centro, a gente fica todo, mas daqui a pouco a gente se torna automático. Tem uma buzina atrás, você olha aqui, de lado você olha, vai passar marcha, quando tem marcha o carro, automático, você sente o motor, sentiu necessidade, passou a marcha, porque a gente entrou no automático. E esse automático, parte do cérebro, que o hábito, você habitua ele já vai, você já precisar, você se levanta de manhã, não raciocina, você faz um bocado de coisa automaticamente, e a gente, quando vai ficando velho, faz tão automático que faz, será que eu já fiz isso? Não é? Entendeu? Será que eu já tomei o remédio de hoje? Aí fica tentando lembrar se tomou o remédio, porque é automático, tornou-se um hábito. Para quebrar o hábito, para quebrar essa estrutura, a gente precisa de ter consciência dela. A gente precisa saber quem nós somos e como eu posso mudar aquela forma de ser, porque a gente se identifica com várias falhas, principalmente diante da palavra do Senhor. Então, o tempo que a gente estava falando aqui no começo, final de ano, reflexão, avaliação que eu fiz, o quanto eu fui relevante para o Senhor, o que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu vou fazer em 2018, o que é que eu preciso tirar dos meus hábitos, da minha prática, das minhas atitudes, o que é que prejudica o outro, porque muitas vezes a gente tem umas práticas que acha saudável, é porque não teve ainda uma luz no Senhor, de que aquilo está prejudicando alguém, ou se prejudicando a si mesmo. E vejo, convivendo com outra família, né? Outras famílias, a gente vê coisas que provavelmente ele vê em mim, mas eu identifico neles também, que como eles são falhos na educação do filho, na atitude da alimentação, que, como a minha experiência, né, depois que na relação com meu irmão, eu vi muito, eu já tinha essa tendência de olhar alimento para não me prejudicar, né? Eu já estou com 56 anos, então a gente já fica preocupado com o alimento para que coma coisas saudáveis para não gerar problema. E a gente sabe que hoje a ciência, a falsa ciência, tem a ciência de verdade e a falsa ciência. A falsa ciência hoje, assim como dentro da estrutura obedecendo à nova ordem mundial, ela estabelece comidas que sejam comerciais. Então, primeiro ela não pode se acabar na prateleira. Ela tem que entrar e ficar uns 6 meses na prateleira. Para isso precisa de muito sódio, precisa de açúcar, precisa de coisas, de química, para manter aquilo ali vendável e comercial. E a gente embarca nessa, não é? Então a alimentação hoje, se a gente não fiscalizar, a gente logo está indo embora, né? E na maioria das vezes os alimentos são super palatáveis para poder você ser conquistado por ele e perder a sensibilidade nas comidas sutis, que são as mais saborosas. Essas que são super palatáveis faz com que você não aprecie mais comidas simples. Ou o feijão que podia ter um sabor simples, aí você vai botar mais sal para poder ter uma coisa mais
picante ou mais forte para uma percepção maior, porque seu paladar já está contaminado. Então, existe uma estrutura realmente para nos conduzir à morte. A morte em todos os sentidos, muito mais de dependência, a morte como dependência com relação à vida, porque a vida não é viver, a vida é ter Cristo. Porque você pode querer viver e não ter uma vida satisfatória. Sua vida, quando você vai avaliar 2017, você vai dizer: o que foi que eu fiz? Tudo ficou apagado no tempo porque não permaneceu. E a vida, ela se torna irrelevante, ou se torna uma vida sem sal, sem sabor. A gente vai ver que toda a estrutura necessária, tudo que a gente precisa no nosso corpo, tudo que tem a ver conosco, tem a ver com proteção, provisão e entretenimento. Provisão, em primeiro lugar, proteção em segundo, e terceiro, entretenimento. Provisão, comida. Tem que botar comida dentro de casa, não é? Então eu preciso me alimentar. Para isso eu preciso ter condição de me alimentar. Mas cada vez que o animal vai se alimentar, ele corre risco ele sai da proteção dele, né? Porque o animal, ele depois que está forte, ele vai querer uma proteção, para ele não ser morto. A gente precisa de proteção. Eu tenho meu alimento, agora eu preciso me proteger. Proteção é roupa, sapato, né? Vestimenta como um todo, casa, proteção, tudo aquilo que tem a ver com o bem-estar, né? Da manutenção do nosso corpo. Isso é proteção. O entretenimento, que uma vez que você já tem a comida e já tem a proteção, aí agora eu preciso de entretenimento, eu preciso me divertir, porque Deus nos criou também com essa condição de lazer. A gente precisa do entretenimento. Se você ficar voltado só para uma coisa, se você fizer um corpo, é muito, muito interessante. Se você ficar só numa posição o tempo todo, vai dar cãibra, você vai ter problema. Deus nos chamou para ser eclético, assim, para a gente ser de movimento. A gente não é para estar estático. Então, se eu estou em casa o dia todinho, ou a semana todinha dentro de casa, a gente diz: rapaz, eu tenho que dar uma saída, porque não aguento mais ficar dentro de casa não é? É tanto que os presídios trazem essa ideia de reclusão, de prisão como castigo. Porque o verdadeiro castigo para qualquer pessoa é ficar dentro de um cubículo e sem poder sair, sem ver outros cenários, sem ver outros ambientes. Então aquilo é um castigo muito forte. Ninguém quer ficar preso, não é assim? Às vezes eu fico pensando naquele cara do carcereiro, ele vive lá na prisão, né? Passa o dia todinho, mas ele sai quando ele quer. E só a ideia de você poder sair quando quer, você é livre, né? Então, toda essa estrutura que eu estou falando, de prisão, ela vem através do sistema que está sendo introduzido no nosso viver. A gente está perto do fim, o Senhor está perto de voltar. Porque a manipulação do ser está de tal forma que logo, logo eles vão ter controle sobre a nossa vida. E a Bíblia já disse sobre isso. Só que a gente precisa resistir. A gente precisa estar liberto dentro de nós. Mas todo o sistema vai ser controlado. E ele vai dizer o que você precisa ter. E já está dizendo o que a gente precisa ter. Porque ele está interferindo na nossa casa, na nossa família. Sabe qual é o maior problema hoje do amor? O amor de quase toda esfriaria? É porque o amor hoje, ele é como
como é que chama? Política, como é? O politicamente correto. Politicamente correto é a introdução de Satanás para o amor. Então é o seguinte, não pode, que é importante, até minha filha chegou para mim e disse: pai, eu venho falando com relação ao homossexualismo, e ela disse: pai, o que é importante é o amor. Puxa, é fantástico, é importante é o amor, mas que amor é esse? O amor permissivo, o amor que deixa o outro fazer o que o outro quer, não importando a situação em que ele vai cair. Esse é o verdadeiro amor. O amor de Deus para conosco é quando Ele nos disciplina, porque a ira de Deus é quando Ele permite que nós sigamos segundo os interesses do nosso coração. Só faça, entre no automático. Então, a gente a gente vai chegar num grau de que o filho vai chegar para o pai e vai dizer assim: me dê dinheiro para me drogar. Disse: não vou dar dinheiro para você se drogar não. Se você não me ama, você não me ama. Porque tudo que eu vejo hoje, a pessoa tratando um menino, eu quero isso, isso aqui, comida do menino, pizza, salsicha, hambúrguer, meu amigo, refrigerante, tudo que é super palatável, tudo que faz mal, tudo que é processado, é o alimento do menino. E sabe quem determina? Ele quem determina. Eu quero isso. Não, você vai, eu quero isso. Eu quero, faça. Pode ter o jantar posto com sopa, o que tiver. Mas o menino tem. Porque se você não faz isso, você não me ama. Então o amor virou o quê? O amor virou, vou fazer, deixa o bichinho. Um bichão, um monstro. Que é um bichinho mesmo. E o bichinho vai avançando no seu egoísmo, na sua destruição. Porque o amor hoje não entra em conflito. Por isso que tem uma palavra que muitos pregadores não falam, que Jesus disse que quando ele fosse entrar na tua casa, ele ia entrar com quem? Se rapaz, vou trazer guerra. Vou trazer o conflito para a tua casa. Vou trazer espada. Puxa, o que é isso? Onde é que a gente encontra as nossas grandes dificuldades? Dentro de casa. Eu aplicar a lei dentro de casa. Andar segundo o Senhor dentro de casa. Todos quantos forem andar piedosamente serão. A gente anda com quem? A gente anda com nossos familiares. Na maior parte do tempo a gente está andando com nossos familiares. E quanto mais a gente quer viver pelo Senhor, mais a gente tem dificuldade. O sistema, ele vem tomando conta da tua casa, vem tomando conta de tudo. Eu me lembro, naquele advento lá de Vanessa e Raíssa, né? Os irmãos ficaram sabendo, deu uma palmada na bunda de uma palmada, aquela assim, vá para lá. Aí foram dizer como é? Conselho tutelar. Aí eu disse: eu bato nela. Aí ela disse: não faça isso não tem uma coisa dessa não. Se você disser isso ao juiz, o juiz vai tirar a menina no mesmo dia. Isso há uns 5 anos atrás. Eu assisti uma pregação, eu vou passar para vocês, irmão Pedro passou para mim, de Miguel Mar. Ele falando exatamente
da contemporaneidade. Pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo que estamos hoje. E ele faz todo o levantamento não tem, é só áudio, que é no WhatsApp. Eu vou passar para vocês. E vocês, eu queria que vocês, 1h48, mas muito levando a gente a estar centrado, vendo qual é a nossa realidade hoje, para que a gente possa fazer uma leitura, para não ser enganado pelo inimigo, porque a gente está sendo enganado e está sendo conduzido por um sistema que vai resultar na volta, o anticristo vai estar lá. Mas ele diz que com a igreja isso não acontece. Os santos vão ser salvos. Os santos que meditam, que buscam, que querem, segundo a palavra. A gente não pegou lá em 2 Timóteo, não foi? Deixa eu ver aqui. Ele diz que a gente tu, porém, tens seguido de perto, é o 3:10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Aí é Paulo contando a história dele. Mas tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ele está dizendo que a condição é degradante. Ele vai dizer, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como é que estão os tempos hoje, irmãos? Tempos difíceis, não é assim? Pois os homens serão egoístas. Os homens são egoístas hoje? Avarentos. Tudo é voltado por dinheiro, tudo é em busca de um retorno, tudo é negócio. Jactanciosos, só conta vantagem, cheio de si mesmo, que é muito parecido com arrogantes. São arrogantes, não é? Blasfemadores. Blasfêmia hoje é o que mais nós vemos. Blasfêmia hoje contra o Senhor é o que mais a gente vê. E não se engane não, irmãos. Vindo do judaísmo. Vindo do judaísmo. Blasfêmia contra o Senhor. Só basta você pegar o Talmud, ver lá o que eles colocam, que eles não estão seguindo mais a Torá. Então eles vão de encontro a Jesus Cristo. A gente colocou alguns vídeos no WhatsApp, é bom que vocês assistam, porque a gente está se projetando dentro do WhatsApp como instrumento para fortalecimento da fé, das nossas convicções. E toda vez que a gente lançar um vídeo, é bom que os irmãos escutem, absorvam, para que a gente possa estar desfrutando mais do Senhor. Porque o que vai nos salvar, irmãos, é a palavra como verdade no nosso viver. Mas o que está proposto para nós, o que está proposto para o mundo, não é fácil. Não é fácil. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Você já viu, era mais desobediente aos pais do que essa? Hoje os filhos estão dizendo assim, se bater em mim eu vou denunciar você ao conselho tutelar. Crianças estão fazendo isso. Crianças estão fazendo isso. Esse é o panorama da volta do Senhor. Quando eu passar o vídeo do Miguel Maia, eu espero que todos os irmãos peguem, que para mim é o profeta da vida da igreja, porque é dentro de um contexto, não é arrumando coisa para botar, mas é dentro de uma contextualização, dentro da necessidade da igreja. O profeta não fala o que não está acontecendo, irmãos. O profeta fala o que está acontecendo, ele faz leitura da realidade dele. Por isso que é fácil absorver o profeta, identificar o profeta. Pela verdade que a gente vê, todos nós estamos tendo problemas.
E qual é a palavra que a gente precisa, irmãos? A gente precisa de palavra que faça com que a gente enfrente os nossos dias. Esses dias nós precisamos de palavra que faça um fortalecimento em nós, para a gente resistir o dia mal. Resistir, irmão, não é ceder não, porque hoje a gente está cedendo em nome de um amor. Não é tolerância, porque o Senhor nos ensina a tolerância em amor. Eu tolero, eu suporto, porque Ele disse que eu suporto um ao outro. A gente precisa suportar. Agora, abrir mão da verdade, o Senhor vai nos cobrar. A gente não pode abrir mão da verdade. E a gente só vai ter essa verdade se a gente massificar. Porque o inimigo está massificando. Ele bota em novela, ele bota em aí você afastou-se da novela. Aí vai assistir filmes, aí cheio de coisas nos filmes, introduzindo, ou você escolhe seus filmes, ou você embarca naquela. E tem uma coisa, vou lhe ser sincero, eu assisti aquele Gladiador, disse que o cara mata 350 pessoas, e eu adorei o filme. E ele matou umas 350 pessoas. Você imagina aí a razão para matar tanta gente? Porque mataram a mulher dele e o menino. Pronto, ele agora... E o filme leva a gente a aceitar muitas vezes o ladrão, porque tem um ladrão bom. Ele assaltou, ele fez aquilo ali, mas ele é um cara bom. E a gente embarca, entra nessa politicamente correto. A gente não é partidário, a gente não tem partido. A gente não pode defender uma linha ou outra, a gente pode reclamar de toda linha, porque nós somos de Cristo. Tanto o judeu precisa de salvação, como o gentil, como os cabas do PT, como do PMDB, o que for, eles precisam de salvação. Eu não tenho que adotar nenhum dentro do seu pecado e da sua maldade. Eu tenho que procurar ajudar, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa passar a verdade, porque se a gente, que é luz, deixa de ser luz, com trevas é a tua luz, né? Com grandes trevas é a nossa luz. Quando um crente, ele não demonstra ser crente, ele torna pior a condição daqueles que vê. Porque ele vai ver assim e vai dizer: rapaz, ser crente desse jeito, eu prefiro estar no mundo, mas eu sou sincero. Eu vou para o mundo, mas eu estou fazendo a verdade. Eu não vou ser como meu pai, que vai para ali para falar, e em casa é um caos. Ou vai na igreja, ele é na reunião da igreja dos santos, ele é um cara fantástico, mas em casa... Agora, muitas vezes lhe acusam disso quando você está vivendo piedosamente. Por isso que a gente precisa muito da palavra, e precisa, irmãos, da comunhão. A gente não pode abrir mão da comunhão. Quem nos ajuda são os santos, porque nós não somos sós. A gente não está isolado, nós somos o povo de Deus. Você não está sozinho. O inimigo, ele quer isolar você toda vez, dizendo: tu não presta. Por isso que é muito perigoso quando a gente fala mal da igreja para os filhos. Porque se os filhos veem a igreja de forma negativa, como é que ele vai reunir aqui? Se ele vê só problema, o mundo é muito melhor. O mundo, rapaz, os meus amigos, tudo me aceita. Muitas vezes a gente está prejudicando nossos filhos quando a gente fala mal da igreja. Está prejudicando grandemente, porque a igreja, ela é santa. Muitas vezes a gente está conduzindo os filhos de forma completamente fora do Senhor, e acha que está
Por isso que a gente precisa tanto da palavra, mas nessa fundamental, irmãos, comunhão. Comunhão. Está passando o quê? Procura um irmão para ter comunhão. Você não é só. E você não pode tomar atitude só. Você tem que tomar na comunhão. Eu não acredito no crente sozinho. O crente, ele tem que estar com os irmãos. E os irmãos vão dar luz para ele, porque o Espírito, ele se dispensa. Irmãos, a gente cega por paixão e cega por ira. Você quer que seu cérebro aqui, o lobo frontal, que mensura, que faz leitura da realidade, ele é inibido na hora de qualquer paixão. Apaixonou-se, dançou. Sabe como é que negociante de carro faz? Ele leva um carro para você ver. Se ele identificar que você apaixonou-se pelo carro, ele não baixa mais o preço. Não baixa. Se ele vê que você já... Pronto, porque quando o cara se apaixona, o valor do carro passou a ser afetivo. Não é mais o valor do carro. Se você tomar uma boneca de uma criança, a boneca de pano, ela dedica o tempo todo com a boneca de pano. Você conta a história de o cara estava no trem e a boneca da menina caiu, ela, na saída do trem, o trem levou a boneca dela. E a menina começou a chorar e o pai, atrás de uma boneca, foi comprar uma. Nenhuma substituía aquela boneca. Podia ser a boneca automática, tipo robô, fazia de tudo, pedia, não sei o que. Não, eu queria aquela boneca. Lavar o pai, pegar o trem, ir atrás da boneca. O gasto com aquilo ali é muito maior, porque quando tem estima no meio, o valor vai lá para cima. Inibe a razão. Inibe paixão. A ira inibe a razão. Álcool inibe a razão. Qualquer droga inibe a razão. Não invente de negociar, de fazer nada à base de álcool. Você vai perder a noção. Você vai perder a estrutura central. Você vai perder a realidade. O neurocientista disse que é demência. Paixão é demência. O cara fica meio demente. Ele não consegue avaliar. Ele precisa de quem, irmãos? Quando a gente está assim. Porque sentimento, natureza é 50%. O emotivo, ele funciona muito forte. O que é que pode tirar a gente daquela condição, irmãos? Só a ajuda dos irmãos. Por isso que a preocupação da igreja também é resgatar. É ir atrás. Se alguém sabe de alguém que está passando por circunstâncias, tem que dizer, meu irmão, vamos chegar lá, porque o cara perdeu o lóbulo dele aqui, ó, foi afetado por uma paixão, afetado por várias coisas que ele colocou em primeiro lugar. A comunhão, irmãos, é o corpo de Cristo. O que pode nos salvar hoje das circunstâncias, o Senhor vai revelando a cada um, ó, e os irmãos trazem para a comunhão. Quando traz para a comunhão, aí tem a plenitude, tem a plena proteção. Se a gente se isola, se a gente sai, pronto, ficou vulnerável. A gente não vive só. Qual é a verdadeira família, irmãos? A igreja. Ela traz salvação. A salvação está no corpo de Cristo. Uma vez que o Espírito já entrou, a salvação diária está no corpo de Cristo. Não adianta pensar diferente. Se você não está reunindo, está com desculpa, que é o auto-engano, né? É aquela história da promessa. 2018, vou emagrecer. Agora eu só vou começar a fazer regime. Hoje já é dia 8, 7. Só para a semana. Só para a semana. Quando é que a gente muda, irmãos? A gente muda é hoje.
A atitude começa agora. Quer se enganar? Faça a promessa. Daqui uma semana eu começo. É o suborno. Não, o Espírito vem e avisa. Mas a gente, quando a gente não tem desculpa nenhuma para dar, diz, mas para a semana eu começo. Entendeu? Para a semana eu começo. Não é? Então, o que é que a gente precisa para mudar? A gente precisa da atitude. A gente precisa começar a mudar o hábito. Eu tenho o hábito. O neurocientista disse uma coisa interessante. Ele disse que estava com o hábito, toda vez que chegava de 11 horas em casa, aí sentava no sofá, aí pegava ali o telefone e dizia, traz uma pizza. Ele disse, fazia isso 3 a 4 vezes na semana. Quando deu uns 6 meses, ele aumentou 8 quilos. Aí ele disse, rapaz, eu vou morrer com esse negócio. Ele disse, como é que eu faço? Ele disse, eu tenho que mudar esse hábito. Aí ele disse, como é que eu vou mudar esse hábito? Já sei. Existe um gatilho. Toda vez que eu chego em casa, que eu sento no sofá, vem um gatilho. Eu disse, não vou sentar mais no sofá. Eu vou direto para a cozinha preparar alguma coisa para me comer. Entendeu? E aí ele mudou o gatilho da memória. Então existe um gatilho que faz que você, por exemplo, o gatilho do cigarro, qual é? Café. Café é um bicho, né? Tem uns gatilhos que você condiciona, né? O cara da cerveja é o quê? O salzinho da comida salgada. Cada um tem um gatilho. Você descobrir seu gatilho, você começa a resistir, começa a gerar mudança. Isso é o mundo, irmãos. Mas a gente sabe que a nossa mudança, ele é transformável pela renovação da vossa mente. É a palavra em nós, sendo de forma tal. Se a gente quiser usar esses gatilhos, essas formas, pode usar. O Senhor vai nos dando sabedoria para lidar com a carne. E a gente precisa usar de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então, estamos em 2018. Já sabemos o que queremos. Eu posso querer por meus filhos, eu posso orar por meus filhos. Eu não posso determinar as coisas para ele. Agora, quando é pequeno, a gente tem comando. Você tem controle. Quando é maior, não quer obedecer, uma chicotada, em vez de quando, vai bem. Né? Uma lapada. Não é? É porque diz que quando o animal é verdade, eu não posso nem falar isso. Mas o Senhor permite, viu? O Senhor, Ele quer que a gente fale a verdade, né? A verdade, ela não pode, a gente não pode abrir mão da verdade. E Ele fala lá da vara e diz que você não mate o seu filho de tanto bater com a vara. Então é por isso que querem tirar a Bíblia, vão perseguir a Bíblia, porque já estão perseguindo tudo que vem da estrutura cristã judaica. Tudo que vem de Deus já está sendo perseguido. Então, a gente está se preparando, irmãos, para enfrentar o mundo, para enfrentar a atualidade. Já está sendo introduzido de forma forte na nossa vida. A gente não está se apercebendo, por isso a gente precisa acordar, a gente precisa despertar do que eu estou sendo conduzido. Eu estou sendo conduzido pelo quê? O que é que eu estou sendo conduzido? A maior sutileza é a questão do amor. Eu tenho que amar a pessoa do jeito que ele é. Então o menino diz, as escolas estão ensinando o seguinte, já tem gente querendo educar os seus filhos em casa. Estão querendo educar em casa, porque a escola está ensinando que seu pai não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a aceitar as normas do seu pai. Seu pai que lhe aceita do jeito que você é, porque essa
eu não sei que ideologia de gênero, é exatamente isso. Você não pode querer educá-lo. Então, se ele olhar, ele olha um menino, aí olha e faz: será que eu sou homem? Pode ser que eu tenha desejo por mulher, então não posso dizer que eu sou homem. É isso que eles estão ensinando hoje. A menina olhar e dizer assim: será que eu tenho desejo por outra mulher? Então não posso dizer que eu sou mulher. Está reestruturando todo o pensamento, porque isso é comportamentalismo. Isso é comportamento. Porque está tão alto, tão forte. Olha, se você cria seu filho, como eu criei a Alice, assim, um exemplo só, comendo verdura, ela cresceu, está comendo verdura. Agora, se ela visse o pai: ei, ai, tomate, alface, ei, não gosto, não sei o quê. Como é que um menino vai nunca aprender? Ele cresce e fica assim: eu não gosto de verdura. Porque o pai, a mãe, ensina isso com atitude. Como é que você quer que o menino tenha uma atitude se a sua atitude é completamente contrária? A gente quer gente boa sendo ruim. Gente do bem, a gente quer gente do bem sendo mal. Olha, toda a cultura está sendo destruída. Toda a religião está sendo destruída. Todo conflito hoje é religioso. Por que conflito é religioso? É para que os homens digam: não aceitamos mais religião. Não aceitamos nenhum controle. Ora, a minoria tem que mandar. Hoje em todo estabelecimento comercial tem lá: proibido fazer discriminação por orientação sexual. Uma minoria, gente, que está se tornando maioria, porque todo programa hoje tem que ter um gay. Todo programa hoje de televisão tem que ter um gay. Propaganda, inserindo, destruindo família, destruindo cultura, destruindo filosofia, que a filosofia da gente há 30 anos que não tem mais filósofo. Olavo de Carvalho, morando nos Estados Unidos, uns poucos filósofos. Não tem escrito nenhum que traga um equilíbrio. Todos os escritos de 30 anos para cá é comunista. Isso o irmão vai falar sobre isso. Miguel Mar. Só para encerrar. Onze 37, ele diz assim: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, Deus com letra minúscula, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele vai ter desejo de mulheres. Então é toda uma preparação. Quer dizer, quem vai ser o líder? Um homossexual. E se você olhar atravessado como homossexual, você é, como é o nome? Homofóbico. Irmãos, eu vou passar o vídeo. Não. Passar agora. Magoará os santos. CD. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. CD. Amém, irmão. Jesus é o Senhor.